Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é João Leão, ex-ministro das Finanças, atual candidato de Portugal a ocupar a direção do Mecanismo de Estabilidade Europeu. Já vamos falar disso, não sem antes agradecer ter aceitado o nosso convite. João Leão, comecemos pela recente polémica que tem marcado a atualidade nos últimos dias, o novo aeroporto de Lisboa. Esta solução em duas fases, Montijo e Alcochete, alguma vez tinha ouvido falar dela? Ainda é do seu tempo como Ministro das Finanças? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui o convite. É a primeira entrevista, aliás, que dou enquanto ex-ministro das Finanças, enquanto o orçamento estava a ser discutido, fiz questão de não dar uma entrevista enquanto nessa qualidade. A questão que coloca do aeroporto é uma questão extremamente importante para o país. Aliás, está assim sido discutido há décadas. Estas soluções, as diferentes soluções, Alcochete, Montijo, com variantes em que aproveita mais ou menos a solução de Lisboa, têm sido discutidas e postas em cima da mesa e têm sido, aliás, as soluções que têm sido a tal avaliação ambiental estratégica passava mesmo por discutir essas soluções e tem sido discutido ao longo dos últimos anos na sociedade portuguesa e pelo governo. Não é? Agora, esta é uma solução extremamente importante para o país. É importante conseguir uma solução que seja que obtenha o maior consenso possível, porque é uma decisão cuja implementação vai demorar muitos anos. Ou seja, vai depender só a concretização e acabar a obra, para além do ciclo de vida do aeroporto, vai demorar muitos anos e possivelmente diferentes governos. E é uma obra de grande dimensão, que exige recursos financeiros muito elevados, e importa chegar ao maior consenso possível sobre a solução mais adequada para o país. Para que se consiga uma solução que seja mesmo decidir, não seja estar um governo tomar uma decisão e depois logo a seguir... bloqueado por outro governo. Mas Montijo foi sempre o ideal para o primeiro-ministro e que chegou mesmo a dizer que não havia um plano B ao Montijo. Agora há esta solução a dois tempos, a duas fases, de Montijo mais Alcochete, o que, no fundo, mexe com outros cenários. Se esta solução já era uma solução que vinha sendo cozinhada ao longo do tempo, se já tinha conhecimento dela... Era importante que houve aqui um processo e que também não era eu que tinha esta área, portanto não era eu que tinha que acompanhar, fazer o acompanhamento de perto desta área, mas é importante é que na altura o Governo quis tomar uma decisão, mas depois o Parlamento houve uma situação em que, por causa da intervenção de autarquias, essa solução precisava de uma alteração legislativa para se poder avançar. E na altura o Parlamento entendeu que não devia avançar dessa forma. Portanto, teve que se estudar outras soluções e ver e passou isso por um compromisso sobre a avaliação ambiental estratégica. Na altura foi o compromisso que se atingiu, mas agora, portanto, na altura a intenção tinha sido avançar, mas como houve tal dificuldade em avançar por causa da legislação, não é? E do que conhece das nossas finanças, esta solução que é agora apontada é financeiramente viável? Atenção que o financiamento de infraestruturas como um aeroporto é sempre enquadrado dentro de um modelo de financiamento que não envolve depois recursos públicos. Portanto, porque é um modelo de financiamento que, em grosso modo, claro que depois há questões mais laterais associadas que têm importância também, mas não tem a ver com a própria infraestrutura em si do aeroporto, que é a parte mais, o investimento maior. Mas estamos a falar de duas construções. Faz sentido este nível de investimento? Agora, isso natural. O que é importante é que isso é feito num quadro de um modelo de financiamento que não envolve recursos públicos. A construção do aeroporto por per si. Claro que depois pode haver infraestruturas associadas em que haja maior ou menor envolvimento do Orçamento de Estado e dos recursos públicos. Agora, o aeroporto em si entra num modelo de financiamento que se financia por si próprio, ou seja, depois financia as receitas que vão obtendo ao longo dos anos. Havia já uma solução aprovada que era até do anterior governo, que era o de Montijo, que tinha um enquadramento de financiamento. Agora é preciso tomar uma decisão. O que é importante é nós não ficarmos paralisados por ausência de decisões, porque o país de facto precisa
de ter mais capacidade de receber turistas, de receber pessoas que querem vir trabalhar em Portugal, que querem vir a encontros de negócios em Portugal, e isso é fundamental e para os portugueses que precisam de ir para fora e que precisam de ir para a comunidade que vive no exterior. Ter uma infraestrutura do aeroporto que funcione bem é fundamental, não é? E, portanto, o que é crucial é conseguir chegar a uma solução em que se tome uma decisão que seja consensual, mas não ficar bloqueado por um processo que nunca mais se consegue tomar uma decisão, não é? E como é que viu toda esta polémica que envolve um ministro que, de resto, conhece bem, Pedro Nuno Santos? É um modo de operar que o surpreende por parte de Pedro Nuno Santos? Quer dizer, eu não vou fazer comentários sobre sempre trabalhámos durante o governo em contextos muito difíceis, sempre conseguimos chegar a soluções, não iria entrar em comentários de natureza mais pessoal, mas sempre trabalhámos... São conhecidas as dificuldades que teve em lidar com o Ministro das Infraestruturas, tendo em conta até a transferência de verbas para a CP. Sim, houve momentos exigentes de tensão, é natural também que haja num contextos tão difíceis por qual passámos por um período que foi a pandemia, em que teve impactos muito significativos e também no setor de transportes, não é? E do setor de transportes, no setor quer ferroviário, quer no setor aéreo, como aconteceu na TAP. E é natural que foram momentos muito exigentes e difíceis, mas depois sempre conseguimos no final chegar a um acordo e soluções para os problemas. É uma polémica que o surpreende, esta em torno do aeroporto. Sim, não gostaria de fazer comentários em relação eu percebo o interesse, mas não... Em relação ao caos no aeroporto de Lisboa, que se estende a vários outros aeroportos europeus e não só, com voos cancelados, também da TAP, isto é mais um abalo numa companhia aérea que já está frágil e que o Estado arrisca-se com este cenário a ter de intervir novamente e injetar mais dinheiro, para além do plano que existe? É importante perceber que este cenário também se tem a ver com os efeitos, os choques a seguir à pandemia, ou seja, a recuperação pós-pandemia levou a vários problemas de natureza, porque houve uma paragem muito súbita e quando tentámos recuperar e houve uma recuperação rápida, nem sempre foi possível, sobretudo nos setores mais afetados. Nós sentimos alguns problemas em algumas áreas, mesmo no setor da restauração, encontrar trabalhadores, na parte dos aeroportos, o acréscimo muito significativo repentino da procura. Por um lado é um bom sinal de que a procura está a crescer bastante, mas depois cria desafios significativos em dar capacidade de resposta a esse acréscimo muito súbito da procura, que está a acontecer não só em Portugal, mas na Europa e nos Estados Unidos, porque tem a ver com esta recuperação muito rápida, mas que ao mesmo tempo é um bom sinal de que, não os problemas no aeroporto, que são obviamente um desafio importante, mas o relançamento do turismo e a forma como o turismo em Portugal está a recuperar tão rapidamente e como o setor nos sinaliza que consegue estar já a valores muito próximos de 2019, no verão deste ano, vai estar a valores muito próximos do período pré-pandémico, era algo que, quando eu era Ministro das Finanças, se antecipava que só se podia chegar lá em 2023, 2024 ou lá para 2024 é que se chegaria. Portanto, esse sinal também traz, para além dos outros desafios que se enfrenta, como o aumento de preços dos combustíveis e estes desafios que está a ver de logísticos ao nível do aeroporto, há também efeitos positivos que são este acréscimo muito rápido da procura e da procura sobre o turismo para Portugal, não é? Que também é benéfico para essa parte também. Passando do aeroporto para outro setor que também tem revelado algumas fragilidades, na saúde já não existe a pressão, pelo menos uma pressão tão forte que vimos no início da pandemia, mas ainda assim o Serviço Nacional de Saúde tem revelado imensas fragilidades. Temos visto todas as semanas notícias de urgências fechadas, isto apesar do orçamento da saúde ter crescido nos últimos anos. O problema da saúde não é o dinheiro, como disse o Ministro das Finanças, Fernando Medina, ou o orçamento da saúde devia ter aumentado ainda mais? O que eu queria salientar é que o orçamento da saúde e o número de profissionais de saúde aumentou de forma dramática nos últimos anos. Aumentou de forma como poucos países na Europa experimentaram. Quem diz que há falta generalizada de profissionais, não estou a dizer que não há problemas de profissionais, e isso temos que reconhecer que são importantes e têm que ser resolvidos, não é? Agora, quem diz que existe problemas generalizados pessoal e que existe uma redução generalizada no pessoal,
não está a olhar para os dados e de forma séria para o problema. Mas faltam profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Não podemos dizer que existe uma falta generalizada de profissionais. No Serviço Nacional de Saúde especialidades. Podemos dizer que ainda pode ser, portanto, continuar a reforçar, mas não podemos dizer que estamos pior em nível de profissionais do que há 5 anos ou 6 anos atrás, quando havia menos de 30 mil profissionais do que há agora. Agora temos mais 30 mil profissionais do que há 6 anos atrás. É um aumento sem paralelo, e há poucos países na Europa têm um aumento tão significativo do número de profissionais. Não se pode dizer que é esse nível que estejamos pior que há 6 anos atrás. Não podemos estar com um aumento tão substancial de cerca de 25% do número de profissionais. Claro que houve alterações, houve também decisões que implicaram maior recurso a profissionais. E também temos um país que é importante também em termos disso presente, que é um país que há um certo envelhecimento da população que exige maior atenção e mais recursos para esse setor. Mas tem sido feito, ano após ano, um investimento massivo no Serviço Nacional de Saúde. Eu diria mesmo massivo. Aliás, toda a poupança que o país teve de mais de 3 mil milhões de euros em juros desde 2016, foi uma poupança extraordinária, que teve a ver com a capacidade com que o país conseguiu credibilizar no nível internacional e reduzir muito a sua fatura em juros, associada a uma política monetária do BCE que foi também favorável. Toda esta poupança foi integralmente canalizada para reforçar o Serviço Nacional de Saúde. O problema é de organização do próprio sistema. Há duas questões importantes a ter. Temos de ter presente, e também falo não enquanto profissional do setor ou pessoa conhecedora do setor, mas enquanto pessoa interessada e pessoa que teve funções que de alguma forma também me obrigaram a acompanhar mais à distância o setor. Mas por um lado temos de ter em consideração que temos um serviço que tem 150 mil profissionais, espalhados pelo território todo, a trabalhar 24 horas por dia, em múltiplas especialidades. Portanto, uma parte, e que naturalmente, ao contrário do setor privado, que a informação é mais condicionada, naturalmente, em todo lado, há liberdade para dizer que problemas é que existem e que não existem. Portanto, uma parte do ruído dos problemas, não estou a querer menosprezar os outros, faz parte de um setor com esta exigência. 150 mil profissionais espalhados pelo país inteiro a ter que dar as suas funções em áreas críticas, altamente sensíveis, 24 horas por dia. Agora, sido feito um esforço, foi feito agora um esforço massivo em termos de recursos. Agora, o Governo tem essa intenção de fazer também um conjunto de reformas que ajudem o setor a lidar melhor com estes desafios que tem. Como é que consegue desafiar o surgimento do setor privado em determinadas áreas que faz concorrência ao seu setor de saúde. É preciso ter em algumas áreas, essa maior agilidade para ter essa capacidade de, em determinadas zonas, em determinadas áreas, conseguir ter essa capacidade de ser competitivo face a esse setor. Há todo um conjunto de desafios que tem a ver também um desafio que é um desafio de alguma forma temporário de alguns anos, não tanto nas urgências, mas o serviço dos médicos de família, que é um problema sabemos que é um problema geracional, ou seja, temos que é um problema, e era conhecido já há alguns anos, e o Governo tem feito um esforço muito grande nesse sentido, é um problema há muitos médicos que se tiveram a reformar nos últimos anos, mas isto é um problema privado, não é? Temporário. Para o privado, ano após ano, o número de médicos tem aumentado. Ou seja, é natural dos médicos serem para o privado em Portugal, porque o privado não faz formação. Se queremos que exista setor privado, tem que ser médicos que foram formados no público para o setor privado. De outra forma, não existia setor privado. Quem faz uma crítica, não podem ser médicos para o seu público e o seu privado, é quem diz que não quer que exista sequer setor privado em Portugal. Porque faz parte da dinâmica do nosso sistema, a forma como ele está construído, existir todos os anos alguma saída de médicos, quer para a reforma, quer para o setor privado. Porque é o setor privado quem forma, o setor público quem forma. Portanto, eles têm que se formar no setor público e uma parte fica no setor público e uma parte tem que ir para o setor privado, porque senão o setor privado deixaria de existir, não é? Agora, é muito importante termos presente que o número de médicos também aumentou ano após ano. Tem que se comparar, os médicos entram no internato em janeiro, portanto há um grande aumento em janeiro, que é um aumento artificial, mas temos que comparar sempre um aumento comparando com o período homólogo. E se compararmos com o período homólogo mês a mês, todos os anos, desde 2016, tem havido um reforço, penso que neste momento são cerca de mais 5 ou 6 mil médicos do que existia em 2016, mais cerca de 20%. Ou seja, precisamos de médicos em determinadas áreas, definitivamente. Estamos pior do que em 2016, em termos gerais? Não. Temos mais médicos no sistema
e o sistema mostrou-se capacidade de atrair e recrutar esses médicos. Mas precisamos de mais orçamento? Agora, o orçamento da saúde nos próximos anos é natural, como referi, como é uma área de grande, em todo o mundo, de grande exigência, de grande complexidade, com inovação, e em Portugal e na Europa também tem um desafio adicional do envelhecimento significativo da população. Portanto, é natural que ano após ano vai precisar de um investimento significativo, porque é um setor de grande exigência. É um país que nós temos, com os desafios demográficos que nós temos muito importantes, ou seja, dos principais desafios com que o nosso país enfrenta são os desafios demográficos, que têm uma dimensão muito importante de envelhecimento da população e de exigências sobre o setor de saúde e sobre o setor de pensões. E, por outro lado, temos um desafio tremendo, que o país deve adaptar-se, e acho que tem que ser feito um esforço geral por todos, da forma como a população ativa do nosso país está condicionada pela evolução demográfica. Ou seja, Portugal precisa, para manter a população ativa, ou para conseguir que não caia de forma muito acentuada, que nos próximos 10 e nos próximos 20 anos, de ter uma política que também consiga atrair trabalhadores de outros países, porque vai demorar tempo para que as políticas de mais longo prazo de promoção da natalidade surjam os seus efeitos. Ou seja, o orçamento que agora acabou de entrar é um dos orçamentos que faz uma aposta muito grande de longo prazo nas questões da natalidade. Tem medidas muito significativas, como as creches gratuitas, que são consideradas das mais eficazes para ajudar à promoção da natalidade. Tem medidas muito significativas de aumento dos abonos de família e de deduções de IRS para os filhos. E depois também tem políticas importantes, que é a questão do IRS jovem. Temos que perceber como é que a sua amplitude e como é que vai ser aplicado e qual vai a adesão que vai ter. Mas o IRS jovem é uma medida importante para ajudar a reter os jovens que tantos precisamos para o futuro. São políticas de longo prazo muito importantes que acabaram agora de entrar em vigor com o orçamento que, entretanto, entrou em vigor. Vamos avançar. Precisamente, Portugal enfrenta uma inflação crescente, há pouco já aflorámos um bocadinho esse tema. Como é que tem visto as medidas de resposta por parte do Governo para o alívio das famílias e das empresas com a perda de poder de compra? É possível fazer mais? Há aqui uma coisa muito importante que é Portugal e a Europa, e de alguma forma o mundo ocidental, certo, foram sujeitos a um choque muito negativo de aumento dos preços da energia e das matérias-primas. Claro que os países que produzem matérias-primas e energia beneficiaram deste choque. Mas os países mais desenvolvidos, em particular a Europa, que importam, são grandes importadores, quer de energia, quer de produtos energéticos, quer de matérias-primas, tiveram aqui um choque que fez reduzir muito o rendimento da Europa. É um choque que em parte vai ser temporário, há uma outra dimensão que não sabemos quanto tempo é que poderá durar, mas há uma parte que temporariamente reduziu bastante o rendimento da Europa. Isto é um choque que é inevitável, ou seja, a Europa foi sujeita a este choque tremendo. Agora, quer Portugal, quer os outros países da Europa fizeram um esforço significativo de ir atenuar o efeito deste choque que não podemos ignorar que existe, que afetou o rendimento da Europa, que reduziu, é o que no jargão dos economistas, foi uma deterioração dos termos de troca ao nível europeu face às suas trocas com o exterior, em que tornou a Europa, em que reduziu o rendimento em termos reais da Europa. Agora, tem sido feito um esforço que de alguma forma é coordenado, se olharmos para as medidas a nível europeu, quer em Portugal, quer nos outros países, nos combustíveis, são medidas massivas, muito importantes, as pessoas não sentir, mas do peso orçamental e financeiro são medidas muito exigentes, quer em Portugal, quer noutros países. Aliás, a maior parte dos países seguiu um padrão semelhante. Portugal foi mais longe, conseguiu ir mais longe na parte da eletricidade, conseguiu, porque isso também teve a ver com a Espanha. Tem a ver, por um lado, com o acordo com a Espanha, mas também tem a ver com a aposta que nós temos nas renováveis, que fizemos uma aposta há mais de 15 anos muito significativa nas renováveis, que permitiu que na eletricidade os preços aumentassem menos. E isso também como o facto de termos o preço das renováveis, tem um preço garantido das renováveis. Por um lado, durante uns anos éramos criticados por ter esse preço garantido, mas agora estamos a beneficiar desse preço garantido.
Por outro lado, o Governo também fez... Mas o poder de compra continua a ser muito baixo, não é? As pessoas continuam, muitas delas, com um baixíssimo poder de compra. É possível ir mais além nas medidas? Em que tipo de medidas? Em que combinação? Eu não iria entrar muito nas medidas, acho que é importante estarmos atentos, ver o impacto. Acho que está a ser feito um esforço significativo, mas tem que se ir acompanhando a situação e percebendo que impacto, tendo sempre em atenção, e penso que isso está a ser tido em atenção, os mais vulneráveis, que têm que ser protegidos, não é? E penso que há medidas específicas para isso, a qual o orçamento vem acrescentar medidas mais de longo prazo que também beneficiam esses setores mais vulneráveis. Destacava duas: o aumento extraordinário das pensões e outra medida que também destacava, que é mínimo de existência. O mínimo de existência e a garantia para a infância. E acha que no orçamento de 2023 estas medidas podem ser, ou há margem para poderem continuar, porque são extraordinárias? Ambas, pelo menos o aumento extraordinário das pensões e o mínimo de existência. O aumento extraordinário de pensões que houve agora, não é? No desempenho que... É aumento extraordinário no sentido que não está previsto na lei, mas é de caráter permanente, ou seja, fica para os próximos anos. Portanto, agora, uma dimensão muito importante é, olhando para o médio... Este ano, como eu referi, foi um ano em que quer Portugal, quer na Europa, houve este choque muito grande que tirou os termos de troca e que afetou o rendimento das famílias e dos países, não é? Agora, é natural que nos próximos anos haja alguma recuperação dos efeitos, quer em Portugal, quer na Europa, deste choque muito grande. Este é um ano particularmente difícil, mas é natural que a partir do próximo ano se inicie uma recuperação do rendimento e do poder de compra. Eu estou mesmo convencido que Portugal, nos próximos anos, vai beneficiar de um aumento bastante significativo a médio prazo dos salários médios em Portugal. Há fatores importantes que apontam nessa direção. Ou seja, Portugal, se olharmos nos últimos 5, 6 anos, o salário médio em Portugal aumentou um pouco mais do que na Europa. Aumentou o salário médio, se olharmos de forma estatística os números, não é? Podíamos querer mais, mas não podemos esquecer que esse aumento do salário médio esteve associado a um aumento também de 500 mil do número de trabalhadores, que normalmente, quando se alarga muito o trabalho, reduz o salário e o rendimento disponível das pessoas, porque entram mais trabalhadores, normalmente com salários mais baixos. Ou seja, faz reduzir tem um efeito que muitas vezes, estatisticamente, faz reduzir o salário mínimo. Mas não foi isso que aconteceu. Apesar de termos mais de 500 mil de trabalhadores, que foi talvez dos efeitos macroeconómicos mais positivos que conseguimos nos últimos 6 anos, tivemos um aumento do salário médio. E este aumento do salário médio, agora, nos próximos anos, já não é de esperar que haja um aumento tão significativo no número de trabalhadores. Agora, o que é natural, que em vez de ter um aumento extensivo, que é o alargamento do muito número de trabalhadores, porque agora o mercado de trabalho, como eu referi, a população ativa já a taxa de atividade, e já estamos com um desemprego muito relativamente baixo em termos históricos, não é? Agora, o que é de esperar nos próximos anos é que haja menos crescimento extensivo, muito baseado em aumento do emprego, mas um crescimento que seja mais assente no aumento da produtividade e dos salários. Então, e até que ponto até onde é que se pode ir no aumento dos salários? Agora, vamos ter como referido, a população ativa vai estar a estabilizar ou a crescer pouco, o emprego vai estar mais estável nos próximos anos. Isto vai criar condições associado ao enorme aumento de qualificações que estamos a assistir. Portugal, nos próximos 10 e nos próximos 20 anos, vai ser o país de toda a Europa em que a qualificação média dos trabalhadores vai mais aumentar, quando as novas gerações começarem a dominar o mercado de trabalho, a terem mais preponderância no mercado de trabalho. Portanto, Portugal vai ser o país com o maior aumento da qualificação média da população ativa nos próximos 10 anos. Vai ser um país em que o emprego já vai estar mais estável, e em que vai criar condições para um aumento bastante significativo em termos estruturais para o aumento da produtividade e dos salários, da produtividade média dos salários. Portanto, esperamos nos próximos anos que haja um aumento bastante significativo da produtividade e dos salários. Isto também fortalecido pelo esforço muito significativo que está a ser feito ao nível do investimento com a ajuda do PRR. Agora, para isso daí também o tal acordo de rendimentos pode ser neste quadro, pode ser algo importante, algo que ajuda a passar de uma fase em que os salários médios já aumentam a um ritmo mais elevado, até porque há condições macroeconómicas e de produtividade que sugerem que vamos conseguir
suportar esses salários mais elevados. Portanto, Sim, temos para passar para essa fase. E consegue quantificar, quer dizer, em que altura é que pode haver um aumento médio dos salários e quantificar, não é? No fundo, tendo sempre em vista o que já viu para trás e o que está a passar-se neste momento. É preciso ter um cuidado quando se fala de salários, estamos a falar de salários nominais ou salários reais, não é? Portanto, isso é uma discussão importante. É natural que há condições para termos agora, a partir do próximo ano, e não queria estar a fazer previsões exatas, porque temos um contexto de grande incerteza. Este cenário de médio prazo que eu estou a referir está aqui temporariamente afetado por este período, por este problema da incerteza e da inflação. E temos que ter alguma cuidado e seriedade na análise, porque no próximo ano ou dois vamos ter aqui uma fase ainda muito incerta e de alguma que não é fácil de gerir do contexto da inflação em que temos, não é? Mas é natural que o cenário se formos olhar para a evolução da expectável da população ativa, de estabilidade e já não contando com uma dinâmica de crescimento do emprego tão elevado, mas sobretudo associada ao aumento da produtividade. E com o aumento muito significativo das qualificações, é natural que nos próximos anos se consigamos ter aumentos de salários reais mais significativos do que aconteceu nos últimos 20 anos. Portanto, que tenhamos um cenário positivo a esse nível de recuperação do rendimento dos trabalhadores em Portugal, em que vamos dar, atenção, vamos dar mesmo um aumento, e já é praticamente automático, quando olhamos para as novas gerações que estão neste momento a ser formadas na universidade e a sair do ensino secundário, e a percentagem que temos, neste momento já temos as novas gerações mais qualificadas com o nível médio europeu. Quando há 10 ou 20 anos, Portugal era de longe o país que menos formava e com menos qualificações ao nível europeu. Portanto, isto já é automático que nos próximos 10 a 20 anos Portugal vai ser o país com o aumento mais forte da qualificação média da sua força de trabalho. E de forma muito substancial, porque a geração que se vai reformar agora, que se vai reformar nos próximos 10 anos, é uma geração ainda de baixas qualificações, que vai ser substituída por uma geração de muito altas qualificações. E isto é mais um fator importante, e é preciso depois criar condições para que a médio prazo se assista a esta recuperação de rendimentos. O programa de governo falava de um objetivo de uma meta de aumento do salário médio na casa dos 20% até ao final da legislatura. É uma meta que lhe parece execuível, tendo em conta todo o contexto que conhecemos desde a guerra na Ucrânia? Eu penso que sim. Eu estou convencido que, e da análise que se tem sido feito, e é de acordo com o que estou aqui a referir, que estamos numa fase em que há condições para uma melhoria mais significativa dos rendimentos. E iria além disso, além desses 20%? Há aqui alguma incerteza sobre o efeito, mas é uma incerteza este ano e no próximo sobre o efeito desta crise e da inflação, dos efeitos da guerra da Ucrânia, que cria uma incerteza que também aconselha alguma prudência na análise, mas temos condições de médio prazo muito favoráveis ao aumento dos salários, porque temos uma população mais qualificada, temos mais investimento e temos já um emprego já mais estabilizado, ao contrário do que aconteceu há 6 anos. E esta casa dos 20% de que a Lidiana falou é execuível? Eu estou convencido que é execuível. E acima disso? Quer dizer, eu estou convencido que essa meta é execuível. Agora é preciso fazer um trabalho no terreno, perceber qual é que é como é que pode ser atingida, quais é que são as condições para atingir. Mas eu estou convencido que é execuível. O Primeiro-Ministro anunciou há algumas semanas o aumento histórico das pensões. Tendo em conta que o que temos estado aqui a falar também a nível do impacto da inflação, como o ex-ministro das Finanças considera que o Governo devia suspender esta fórmula de atualização das pensões e congelá-las? Eu percebo muito essa questão. Isso já é um assunto muito específico de decisão política. Eu não queria comentar em concreto a decisão. Penso que nós sabemos, como eu referi há bocado, é natural que depois de um ano em que há em toda a Europa os efeitos do aumento do preço das matérias-primas, da energia, nos bens alimentares, depois deste ano em que houve um efeito negativo sobre o rendimento, é natural que para o ano se comece a recuperar o rendimento disponível das famílias. Parece-me também importante que haja um esforço. Atenção, é muito importante referir que nós estamos aqui perante um momento que é único na Europa. Desde o euro, é um momento em que temos um aumento da inflação desta natureza, nunca tinha acontecido,
é um desafio novo que estamos a enfrentar, que temos que perceber como é que a interação entre a política monetária e orçamental vai ocorrer neste contexto. E penso que neste contexto é importante também ver, dada a dimensão do que está a acontecer e o esforço que está a acontecer, haver uma preocupação de ir avaliando, de fazer uma coordenação ao nível europeu, para que depois, dentro desse quadro, se enfrente este desafio de forma coordenada, que é um desafio novo e que nunca aconteceu desde o euro. Portanto, vamos ter, pela primeira vez, uma moeda única, que é o euro, que envolve, neste momento, 19 países. É algo muito inovador e sem precedentes, não é? Uma moeda única, a enfrentar um contexto de um nível de inflação muito elevada, muito acima do que é o objetivo do Banco Central Europeu, e como é que esta situação se resolve. E como é que isto depois se traduz também na política de rendimentos. Portanto, este esforço é algo complexo. Agora, em questões mais específicas de detalhe, eu acho que não devo entrar enquanto ex-ministro das Finanças nas discussões mais específicas. Acabei agora de sair de funções, acho que não seria adequado agora estar Mas da sua experiência, então, seria um bocadinho mais recuado na certeza de que haverá, de facto, um aumento extraordinário, não, mas um aumento histórico das pensões, tendo em conta justamente essa dança, essa coordenação que é preciso fazer com a Europa? Eu não queria discutir o assunto em particular. Acho que em termos gerais, quando se fala das grandes opções, deve-se ter, neste particular, neste contexto, perceber que estamos num momento único, não é? Ou seja, no fundo a pergunta é se passa por um contínuo investimento no aumento dos rendimentos dos portugueses, ou se é preciso ter alguma cautela nessa valorização. Eu não vou entrar na discussão, porque isso acho que cabe ao Governo, e o Governo não vão estar agora a entrar em discussão sobre a questão concreta da fórmula das pensões. O que me parece é que é importante, estamos aqui num contexto único na Europa, de grande incerteza, que é um momento novo no contexto da moeda única, ou seja, nós nunca tínhamos estado sujeito a um aumento tão elevado de inflação. O momento anterior, mais elevado, teria sido ali antes da crise de 2007-2008, em que atingiu um valor próximo dos 4%. Agora estamos muito acima disso. E é um contexto novo que vai ter desafios e exigências num contexto delicado. Também é importante que, a partir estou a falar a nível europeu, este ano, como salientei, verificou-se uma perda de rendimentos na Europa. Também é natural que, a partir do próximo ano, na Europa, se assista ao início da recuperação dos rendimentos. Foi um choque brutal sobre a Europa, com perda dos termos de troca, e é natural que, a partir do próximo ano, se assista a uma recuperação. Agora, nesta discussão concreta daí, não acho que deva... Então, sem comentar uma medida específica, quer dar-nos o exemplo de uma medida-chave que o próximo Orçamento do Estado deva ter? Aqui não está a comentar a escolha de ninguém. Exato. É uma escolha sua. Como ex-ministro... O que eu diria é que acho que há questões importantes, desafios importantes. Há desafios. Nós temos e vocês bem têm colocado bem a questão. Há dois tipos de desafios diferentes. Há um desafio... Aliás, por um lado, há um desafio conjuntural. Como é que lidamos com esta situação provocada pela guerra na Ucrânia e a sequência da pandemia, mas sobretudo pela guerra da Ucrânia, que provocou este aumento muito grande da inflação. Como é que lidamos com isto e com os seus efeitos económicos no rendimento das pessoas? É um desafio que deve estar na preocupação ao nível europeu, nessa forma como enfrenta o próximo ano e os orçamentos do próximo ano é natural. E, por outro lado, há desafios estratégicos de longo prazo que não podemos, e que estão no programa do Governo, que também são importantes de ter atenção, não é? Este desafio estratégico que referiu, demográfico, é um desafio dos mais críticos para o país a médio prazo, a questão do desafio demográfico. Temos um desafio importantíssimo que é, portanto, e dar continuidade a esse desafio. Outro desafio muito importante é o desafio da transição ambiental, que tem questões de como é que Portugal, em coordenação com os outros países, contribui para evitar as alterações climáticas, não é? Para combater as alterações climáticas, e, por outro lado, tem efeitos já
que já não se podem evitar no nosso território, quer ao nível da gestão das florestas, quer ao nível da gestão da água. São efeitos importantes que têm que se ir avançando e dando prioridades, e os orçamentos muitas vezes são formas de ir concretizando envelopes financeiros para, numa estratégia de médio prazo, dar sequência a essas prioridades. Depois também há a questão da transição digital, como é que as questões importantes da transição digital, a enorme oportunidade que essa transição digital e que o PRR, com os recursos que nos permite para modernizar a administração pública, para modernizar o relacionamento, mas também no setor privado, importantes desafios que temos ainda nessa transição digital, que a pandemia pressionou e que agora é preciso também fazer investimentos que deem sequência e que ajudem nesse processo da transição digital. Não é? Em relação ao novo banco, faz agora um ano que disse que o novo banco, esperar que o novo banco se focasse em ter resultados positivos. Está, entretanto, satisfeito com a saída de António Ramalho da instituição? Quer dizer, o anterior CEO do novo banco nem sempre tinha uma atitude fácil de dialogar e de comunicar e até de alguma forma penso que a saída dele ajuda nos desafios que agora o novo banco enfrenta. Será mais fácil até para o governo lidar com eu penso que o próximo administrador? Eu não queria também exagerar a importância do assunto, mas penso que o novo banco teve desafios muito... teve, por um lado, um esforço muito grande dos contribuintes, foi algo, na altura, que teve um desafio importante para estabilizar o setor financeiro, mas também teve aqui consequências e percepção pública de que o novo banco exigiu recursos financeiros muito elevados de todos nós. E nem sempre a comunicação por parte do novo banco nos pareceu a mais adequada, e nesse sentido que o novo banco devia, em particular, mostrar que está a fazer um esforço muito grande na valorização dos seus ativos, de rentabilizar o melhor possível os ativos que tem, e isso nem sempre foi bem comunicado e bem explicado, e devia ser feito meio de um esforço maior nesse sentido, não é? Exemplo disso é, por exemplo, o levantamento que a Deloitte fez agora sobre a venda da sucursal em Espanha, que, pelos vistos, foi mal negociada por esta gestão de Ramalho. A auditoria da Deloitte coloca essa questão. Eu penso que o Fundo de Resolução, e bem, contestou o impacto financeiro dessa solução sobre o Fundo de Resolução. Fez bem em contestar o impacto que isso tinha na chamada de capital, porque o novo banco, com essa operação, estava depois a pedir mais recursos ou uma chamada de capital maior ao Fundo de Resolução. E isso não foi, a meu ver, foi feito um esforço por parte da Resolução para contestar essa posição. Isso agora está em discussão. Porque o novo banco teve um impacto financeiro muito significativo ao nível das contas públicas, não vai exigir, em última análise, vai ser o Fundo de Resolução que vai, através das contribuições dos bancos, que vai suportar todo este impacto, mas não deixa de ser um impacto muito grande no curto prazo nas contas públicas. Claro que no longo prazo vai ser recuperado, mas depois há um impacto muito importante também sobre o setor financeiro, que é importante precaver, porque o setor financeiro está a ser chamado a ter contribuições significativas para o Fundo de Resolução para cobrir todo este impacto do novo banco. E, portanto, eu penso que aí o Fundo de Resolução, e bem, avançou com um conjunto de questões que não lhe pareciam adequadas, que envolvia exatamente essa questão. Uma delas era essa questão de Espanha. E será de esperar que no orçamento do Estado tenha que haver aquela linha de transferência de dinheiro para o novo banco, mais uma? Ou imagina que isso até possa ser contornado e não exista? Se é possível, é uma pergunta... Eu não tenho acompanhado agora naturalmente as coisas, eu espero que não, mas isso depois depende espero que não seja já necessário, mas e estou convencido que poderá não ser, mas também depende de decisões que não
nomeadamente decisões que possam vir dos tribunais, até que ponto é que o orçamento de resolução acomoda ou não acomoda, mas eu estou convencido que nesta fase já não será necessário, não é? Vamos avançar para o mecanismo Aliás, de... uma das coisas Sim. impressionantes que eu acho que é importante é a Europa enfrentou muito bem esta última crise. A Europa e Portugal enfrentou muito bem a crise pandémica. Mas um dos aspectos muito positivos da Infranda foi como é que o setor financeiro reagiu à crise. Aqui o setor financeiro foi um setor que deu um contributo muito importante para que ajudar a que enfrentássemos todos bem esta crise pandémica. Conseguiu manter o financiamento às empresas, fez um esforço muito grande através das moratórias que foram decididas, continuou a financiar a economia e isso foi extremamente importante. Foi exatamente o oposto que tinha acontecido 10 anos atrás na anterior crise. Aí o setor financeiro foi parte do problema. Nesta última crise, o setor financeiro foi parte da solução. E para isso também foi importante a estabilização que foi feita no setor financeiro desde os últimos 4 ou 5 anos, que ajudaram em Portugal o setor financeiro que se estabilizasse, que havesse que tivesse com capacidade para financiar a economia como foi feito na crise, não é? Vamos então avançar para a questão do mecanismo de estabilidade europeu. É o candidato de Portugal à direção deste mecanismo. Portugal vai manter a sua candidatura ao Fundo de Resgate da Zona Euro até ao fim? Não haverá desistências? Neste momento espera-se que a expectativa é que possa haver uma decisão na próxima semana, na segunda-feira, no Eurogrupo. Não sei se vai ser conseguida a tal decisão, porque para chegar a uma decisão é preciso ter uma maioria qualificada de 80%, portanto exige um esforço significativo de compromisso das diferentes partes. Neste momento, Portugal e Luxemburgo são os países favoritos, tem os candidatos que são favoritos nesta fase, mas agora ainda há 2 candidatos, já houve 4, nesta fase há 2, e um deles vai ter que ficar. Esperemos que seja pelo menos eu espero que seja Portugal, mas temos que esperar. Tem falado com o Ministro das Finanças sobre este assunto? São boas as hipóteses? Como é que se sente? Sente confiante? Sinto que agora as hipóteses são partilhadas. Eu tenho naturalmente falado quer com o Governo e com o Ministro das Finanças sobre este assunto, não é? Porque é um candidato apresentado por Portugal, não é? Só faz sentido nesse contexto, uma candidatura apresentada pelo Governo e pelo Ministro das Finanças. E nesse contexto, penso que as hipóteses são partilhadas entre Portugal e Luxemburgo. Neste momento ainda existem 3 candidatos, sendo os favoritos Portugal e Luxemburgo, embora eu diria que são equilibradas nesta fase. Pergunto isto porque Fernando Medina tinha prometeu intensificar os contactos com os vários Estados-membros, mas também dizia que Portugal não seria parte do problema. Isto quer dizer que alguém terá de ceder e daí a minha insistência na sua confiança. É uma decisão exigente e difícil, como requer, exige 80% dos votos ponderados, portanto. E muita diplomacia também. Muita diplomacia e portanto, tem que sair os países europeus têm que chegar a um acordo sobre qual portanto, implica que ambas as partes, e nós nunca podemos esquecer que o mais importante de tudo são a preocupação da economia europeia, da população europeia, e isso é que tem que estar acima de tudo, e isso exige que se façam equilíbrios e compromissos e que não haja Fricções. Yeah. E são esforços que o próprio Primeiro-Ministro tem também desempenhado nesta fase? Ou ainda não? Sim, é um esforço que o Governo ao mais alto nível tem que... Quer dizer, por um lado o candidato tem que também... E por outro lado o Governo ao mais alto nível tem que fazer um esforço, tem feito um esforço nesse sentido. O governo português é um governo e o Primeiro-Ministro muito, muito prestigiado na Europa, também na área financeira, porque Portugal, não só na área financeira, mas também na área financeira, Portugal é visto como um exemplo também dentro dos países do Sul, é apresentado como um caso de sucesso. Basta ler os vários relatórios europeus sobre Portugal, sobre o desempenho da economia portuguesa, sobre as finanças públicas. Aliás, Portugal... É uma das suas vantagens que leva para esta candidatura? Para Portugal é também algo importante, porque Portugal traz aqui também uma marca de um bom sucesso na gestão macroeconómica. Não só tivemos mais de 500 mil de trabalhadores que tínhamos há 6 anos atrás, mas fomos o segundo país da Europa que mais reduziu a dívida pública e que faz com que Portugal agora
seja um caso apresentado como um país que conseguiu apresentar uma trajetória clara de redução da dívida pública, fazer poupanças muito significativas em despesas com juros, que canalizou para outros setores sociais importantes como os da saúde, e esta mudança que fizemos de redução muito significativa da dívida pública nos últimos anos, com uma recuperação económica do emprego, faz com que Portugal, nesta fase, enfrente esta crise que tem tantos desafios ao nível europeu, com muito mais confiança do que de outra forma. Ou seja, Portugal já não está na linha da frente dos países problema, dos países com mais dificuldades de financiamento. Ou seja, Portugal conseguiu sair deixar de ser o país problema, país em dificuldades. Algo que há 6 anos atrás poucos achavam possível. E isto é muito relevante porquê? Porque agora, e penso que e bem, e também dentro dessa credibilização e da capacidade o Governo e bem, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças têm feito, destacado que um dos objetivos vai ser Portugal ter uma dívida próxima dos 100% em 2026. Portugal deixar de estar do pódio dos países com dívida mais alta. Portugal foi dos que mais reduziu, está-se a aproximar dos outros países e agora já a partir do próximo ano pode conseguir sair do pódio dos países com dívida pública mais elevada. E isto é completar, é a peça que falta para concluir o ajustamento das finanças públicas, é Portugal continuar esta trajetória de redução e deixar de ser dos países com dívida pública mais elevada e aproximar-se do dívida pública de 100%. E com isso isto é algo que deve ser particularmente valorizado, e os portugueses entendem isso muito bem, no contexto da incerteza atual. Ou seja, nós não somos neste momento um país problema, não é um país que está na linha da frente das atenções dos mercados financeiros. Estamos aqui com maior segurança e maior estabilidade a enfrentar a crise, e é algo para um país que durante décadas teve dificuldades nas finanças públicas, é algo que deve ser muito valorizado por nós. A questão do financiamento do ISCTE ainda sob a sua tutela tem aqui algum efeito no processo de eleição? Teme que possa ter algum impacto na sua candidatura aos olhos dos outros países, ou não tem qualquer relevância? Não tem qualquer relevância, nunca houve qualquer questão sobre o assunto. Nós também já expressámos todos os esclarecimentos sobre o assunto, ficou esclarecido, não tive qualquer intervenção sobre o assunto. Houve muitas entidades que foram financiadas por dotações do Ministério das Finanças, por essa dotação em particular. Portanto, ficou tudo esclarecido, não temos mais nada a acrescentar sobre isso. E para si, já percebemos que este é um assunto encerrado, mas sente de alguma forma que foi protegido por uma maioria absoluta do Partido Socialista, ou não se trata disso? Não, eu penso que as questões que foram... Nós mostramos toda a disponibilidade para prestar as esclarações que foram necessárias e fomos, quer eu, quer a senhora reitora do ISCTE, disponibilizámos para ir também ao Parlamento esclarecer com o maior sentido aliás, até ficou claro até que, para efeitos do financiamento por aluno, o ISCTE é a universidade, e são dados objetivos que todos podem confirmar, é a universidade que menos recebe do Orçamento de Estado por aluno das universidades portuguesas. Portanto, isso é um dado objetivo que se pode ir verificar. Em relação ao mecanismo, neste momento, onde é que considera mais óbvio, no curto prazo, a aplicação do fundo de resgate, do mecanismo, no fundo? Países de leste, a Polónia, a Hungria... Onde é que acha que é mais necessário neste momento intervir? Uma questão muito importante. Este mecanismo assume uma especial importância no atual contexto. Temos um contexto de grande incerteza, de contexto em que a inflação muito elevada, que ainda há 2 semanas implicou que o Banco Central Europeu tivesse tomado medidas e anunciado que iria criar um novo instrumento de natureza extraordinária para lidar com a questão da fragmentação financeira que estava a acontecer na zona euro. Portanto, neste contexto atual de incerteza, assume uma particular importância. É um mecanismo que faz parte de um conjunto de alterações institucionais que houve na sequência da crise das dívidas soberanas, que ajudou a Europa a estabilizar do ponto de vista financeiro e a procurar evitar e a lidar com eventuais crises de naturezas financeiras. E no atual contexto de incerteza assume uma importância acrescida. Por outro lado, o diretor do ISM, do Mecanismo de Estabilidade Europeu, também tem
assente no Eurogrupo e nesse sentido também tem um papel na governação económica ao nível europeu. Portanto, neste contexto de grande incerteza, em que há desafios macroeconómicos novos, o papel deste mecanismo sai reforçado o facto da sua existência per si ajudar a criar estabilidade, porque está ali como uma linha de defesa perante eventuais... Uma almofada para eventuais crises financeiras. É um mecanismo que tem que fazer parte da solução de problemas que existirem, que tem que ter capacidade, sempre que problemas surgirem, para ter capacidade para intervir e para ter as decisões adequadas. Isto exige uma grande complexidade, não só do ponto de vista económico, mas naturalmente do ponto de vista também político, de concertação, ter sempre uma grande preocupação de articular com todos os principais, com os diferentes governos ao nível europeu, porque é um mecanismo de qual são governadores os 19 países da zona euro e, portanto, qualquer decisão aqui tem que ser concertada, ponderada, e isso também implica, também ao nível político, um esforço de concertação e de encontrar as soluções que sejam possíveis e viáveis para garantir o que é mais importante para todos, que é a estabilidade financeira, para garantir também que a população depois tenha as melhores condições e não esteja sujeita às dificuldades que surgem de dificuldades de financiamento dos países. Não antevê, por exemplo, que Portugal possa vir a necessitar deste fundo a prazo? Portugal está numa trajetória muito positiva, não é? E tem um programa claro, o programa do governo é bastante claro também nesta evolução. Quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer o Ministro das Finanças têm também sido claros sobre a trajetória. Portugal está aqui numa fase em que, pelo contrário, se espera que vá também beneficiar do trabalho que está a ser feito nos próximos anos. Ou seja, é natural, as agências de rating já estão a sinalizar isso. Se formos ler os relatórios publicados pelas agências de rating este ano, já fazem análises muito positivas sobre a evolução de Portugal. São relatórios públicos publicados este ano a sinalizar que Portugal é um dos países que tem melhor desempenho do ponto de vista financeiro. E o que aconteceu foi que, por causa da pandemia, houve um compasso de espera na melhoria dos ratings. Houve algumas melhorias, mas ainda foram melhorias graduais, porque ainda estamos num contexto muito incerto da pandemia e do contexto da guerra. O cenário mais provável, em vez do que refere, é Portugal vir nos próximos anos, do ponto de vista financeiro, o que vejo como mais provável é Portugal sair do pódio dos países com dívida pública mais elevada da União Europeia, já no próximo ano, mais perto dos 100%. E caminhar até aos 100% até 2026, e por outro lado ter melhorias significativas do rating, em que Portugal, e esse é o cenário que é antecipável. Portanto, há esta fase final do ajustamento do ponto de vista financeiro. Portugal está a meio caminho, ainda há uma parte importante a fazer, que é de redução da dívida pública e sair do pódio dos países com dívida pública mais elevada, e isso pode começar a acontecer já a partir do próximo ano, e isso será algo muito importante e que todos devemos valorizar muito, porque nos dá a confiança, a estabilidade, e podemos olhar para o futuro sem ter aquela incerteza absoluta sobre o que é que nos vai acontecer no próximo ano, não é? A Comissão Europeia voltou a propor a suspensão das regras orçamentais no próximo ano. Estamos mais perto da possibilidade da alteração do Tratado Orçamental da União Europeia, de termos regras mais flexíveis? Sim. Primeira questão, a suspensão das regras, a meu ver, e uma leitura que faço, e também na altura enquanto participei, aquilo que levou à suspensão das regras no próximo ano é um pouco diferente do que foi feito na pandemia. Durante a pandemia era natural e óbvio que todos devíamos, que os déficits iam aumentar e que nós não iríamos cumprir aqueles limites referidos do déficit de 3%. Praticamente todos os países tiveram déficits acima de 3% em 2020. Em 2021 ainda houve um conjunto muito significativo de países com déficit acima de 3%. Portugal já não fez parte desses países, conseguiu já cumprir os 3%. Mas na altura era claro para todos que não iríamos cumprir aqueles limites dos déficits orçamentais. Para 23 já é um contexto diferente. É sobretudo não a ideia clara que não vamos cumprir os déficits de 3%, é mais a percepção de que estamos num contexto de grande incerteza. Não sabemos como é que a guerra vai evoluir, não sabemos como é que vai ser o contexto do impacto da inflação, como é que a economia vai reagir a esta situação, qual é que é o impacto se vamos ter aqui
como se diz, uma aterragem suave ou uma aterragem mais difícil, e perante este contexto de incerteza decidiu-se suspender por mais um ano. Mas tem um caráter diferente do outro. No outro era claro, nós não vamos, era claro que a generalidade dos países não ia cumprir aqueles limites. Agora é tão incerto que não vamos suspender por precaução, para não termos limites que, à partida, num contexto tão incerto. Agora, sobre a segunda questão, muito importante, sobre a questão da governação económica. Eu penso que há aqui dois planos muito importantes que devem ser ponderados. Por um lado está a ser promovida uma discussão pela Comissão Europeia e discutida ao nível do sobre ECOFIN. a alteração ou não dos tratados. Do tratado. Da própria governação. Sim. Que tem que haver uma alteração da governação económica, eu penso que existe um certo consenso que deve haver. Outra questão que se pode colocar é se isso implica ou não a revisão dos tratados. Existe um entendimento, e eu inclinaria-me para achar que é o mais adequado, que não devemos, que será demasiado complicado alterar os tratados, no fundo a regra dos 3% e dos 60%, em parte porque isso cria muita divisão e é algo muito exigente, porque implica consenso entre os países. É algo que não é fácil de implementar. Eu penso que, cumprindo o que está nos tratados, se pode alternar a outra parte, que é a outra parte da governação económica, tem a ver como é que se atinge esses limites, em particular no que refere à questão do ajustamento da dívida pública. A dívida pública que nós temos agora, depois da pandemia, em toda a Europa, não se compara à dívida pública que existia há 20 anos atrás, e agora temos uma dívida pública na Europa que está próximo dos 100%, muito longe dos 60%. Há países como a Grécia e a Itália que têm dívidas públicas acima de 150%. Ou seja, nós não podemos pensar que nada mudou depois destes impactos tremendos desta crise, quer da crise das dívidas soberanas, quer depois da crise pandémica, que fizeram subir muito a dívida pública. E com a adesão da Ucrânia... Por isso, a regra que faria sentar era a regra deve criar uma regra que permita uma redução sustentável da dívida pública dos países, mas que ao mesmo tempo garanta que essa redução é realista, que é uma redução que é compatível com o crescimento económico. Isso é muito importante, uma redução que seja feita de forma realista, execuível e compatível com o crescimento económico, que seja favorável ao crescimento económico. E não uma redução cega que imponha depois austeridade e dificuldades na Europa, que neste momento a Europa não pode, não deve procurar. E, portanto, existe há um consenso que, sem alterar os tratados, se pode alterar os mecanismos, as regras de ajustamento, para chegar a esses limites previstos nos tratados, que, em particular, a forma como se ajusta a dívida pública deve ser repensada. E, por outro lado, eu penso, e isso é uma observação que faço, e isso aí distingue um pouco com a forma como alguns outros países conseguem reagir às crises, que a Europa também deve ter as regras do saldo estrutural e do déficit na Europa devem também prever uma forma como é que nos ajustamos a períodos em que a política monetária já não dá resposta. Ou seja, quando passamos entre 2009 e 2012, 13. Aliás, mesmo de 2009 as taxas de juros já praticamente zero do Banco Central Europeu até 2021, até este ano, tivemos taxas de juros de zero. Significa que a política monetária já estava elevada até ao limite, já tinha maior capacidade de estabilizar a economia no sentido de poder baixar mais as taxas de juros. E, portanto, nesses contextos, tem que haver uma maior coordenação entre a política monetária e orçamental. Ou seja, nesse contexto, a política orçamental tem que poder ajudar a política monetária para que não estejamos sempre num cenário interno de taxas de juros zero, em que o Banco Central Europeu não consegue estabilizar adequadamente a economia. O Primeiro-Ministro, aqui há umas semanas, dizia que com a adesão previsível da Ucrânia poderia provocar e implicar mesmo a alteração de tratados e dos fundamentos da União. Podemos chegar a isso, tendo em conta este contexto da adesão de um país que está neste momento em guerra e de outros, da Moldávia, por exemplo, e de chegar, de facto, a essa revisão? Quer dizer, isso abrange muitas outras áreas para além da área financeira, naturalmente, não é? Que nada aplica externo, aplica defesa, mas penso que a partir do momento em que haja um alargamento também ao país, é um alargamento que demora sempre tempo, porque tem que se verificar um conjunto de requisitos importantes para garantir
que esses países têm que cumprir quando entram na União Europeia, mas a mim pessoalmente parece-me que é fundamental que essa nova entrada de países esteja associada à revisão dos mecanismos de decisão da Europa. Em particular, os mecanismos que exigem unanimidade, porque senão a Europa paralisa e não consegue tomar decisões. E nós não podemos estar num contexto em que, quer ao nível de várias áreas importantes, em que a Europa não consegue, em que exige unanimidade, em que depois a Europa não consegue tomar decisões que são importantes, temos que caminhar para um sentido em que se deixe exigir sempre a unanimidade em determinadas áreas, e uma delas é a área normalmente aplica externa, aplica defesa, e outras áreas, nomeadamente também em algumas dimensões na área da fiscal, não é? Aliás, estes mecanismos de paralisação política temos de ter algum cuidado. O que está a acontecer, por exemplo, no outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, é um mecanismo em que, por regras de decisão, mais ao nível do Senado, está neste momento um certo bloqueio no processo de decisão. Exige sempre os tais 60% dos votos dos senadores, e como há uma polarização tal entre os dois partidos, tem mesmo decisões, coisas importantes em que a generalidade da população é a favor, o processo de decisão político está paralisado. E temos que evitar que situações desse género aconteçam na Europa em questões que são importantes. Não é? Está assim terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi João Leão, ex-ministro das Finanças. Regressamos na próxima semana.